Dando continuidade às nossas atividades dessa manhã, convidamos Kátia Regina Ceará Sanfins com o tema Chaves de Sucesso em DevOps. Seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam tendo uma excelente manhã. Dia bonito aqui em Campinas. Acabei de vir de São Paulo. Céu nevoado, uma garoa bem típica aqui, esse dia lindo. Muito bom estar aqui com vocês. E obrigada aí pela oportunidade. Bom, meu nome é Kátia, alguns de vocês já me conhecem. Eu sou uma das executivas do Gartner, que apoia os serviços aqui na Unicamp. Já tenho trabalhado com vocês ao longo aí de um ano, praticamente um ano. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com vocês para falar sobre um tema muito interessante, que é o tema de DevOps. Eu não sou uma pessoa com background técnico, eu sempre fui mais de gestão de TI, mas é um tema que eu me encantei, até por função de demandas aí de alguns clientes que eu atendo. Me aprofundei um pouco, de novo, eu não sou uma pessoa técnica, mas acho que eu tenho coisas interessantes para mostrar para vocês o que é esse tema. Bacana também compartilhar que, dentro do Gartner, esse é um dos temas que tem sido mais demandado para nossos analistas. Nós temos times fortes de analistas pesquisando e atendendo a demandas de clientes sobre esse assunto. Mas por que será, né, gente? Por que será que esse assunto tem chegado tanto em voga para os nossos analistas? Queria que vocês pensassem aqui comigo, né? Nós estamos vivendo num momento muito diferente da forma com que os sistemas eram desenvolvidos antigamente. Antigamente a gente fazia as coisas em web, não era online, não tinha cloud, a velocidade era tudo muito diferente. Só que hoje, com essa mudança, a TI ela tem uma pergunta que é sempre desafiadora. Eu queria ver se vocês conseguem pensar comigo qual que é essa pergunta. Qual que é a pergunta mais difícil para as áreas de TI hoje em dia responder? Alguém tem uma ideia? O que você precisa? É uma pergunta tão básica que normalmente as áreas de TI fazem, mas ela é extremamente aberta. Então, o novo momento, a nova dinâmica dos negócios, das organizações, exige, então, que a gente trabalhe de uma forma diferente para responder essa pergunta. E exige uma organização da forma com que o desenvolvimento e as entregas de TI são feitas. No Gartner, nós temos alguns estudos, e um deles prevê que, para 2023, 80% das iniciativas de DevOps não vão estar atendendo às expectativas das organizações. E os motivos não serão técnicos. Por que será, né, gente? DevOps, para acontecer, você precisa de uma habilidade muito grande para aprender e mudar. Você também pode falhar por não ter a mudança na cultura. Então, você diz que vai fazer, mas não muda a forma com que você faz, a forma com que você trabalha. A liderança também, ela não muda. Então, a liderança também precisa se adequar a esse novo padrão, essa nova forma de trabalhar. E falha na automação. Tem clientes que estão usando as soluções já lá na Amazon, porque está olhando aquelas soluções, está entendendo que aquilo é uma automação. Isso não chega a ser uma automação. Então, também tem uma falta de entendimento do que chega a ser automação.
E o que precisa, o que também não pode, o que não pode acontecer? E é necessário que tenha um grande comprometimento na organização. É preciso se estruturar para o ágil. É preciso ter as decisões envolvendo a informação necessária e quebrar os silos de automação para reforçar o conhecimento e o aprendizado. Hoje nós vamos ver 3 tópicos. O primeiro é por que o DevOps é importante. O segundo é quais são as características de sucesso das organizações que têm crescido com DevOps. E, por último, o que essas empresas bem-sucedidas estão fazendo e que as outras organizações devem perseguir para também ter sucesso em DevOps. Bom, em primeiro lugar, o que é DevOps, gente? DevOps, na verdade, é uma abordagem extremamente direcionada a negócio, de forma que você faça entregas com agilidade, usando método ágil, muita colaboração e automação. O que quer dizer isso? Você usa DevOps para entregar algo de muito valor para a organização. Você não entrega features ou você não entrega as entregas que a área de DevOps faz não são simples enhancements ou simples delivery de TI. São peças de alto valor para o negócio. Esse é o segredo, essa é a mudança que o DevOps traz. DevOps não é para você entregar muita coisa rápido. DevOps é você entregar coisas de alto valor para o negócio. Então, essa abordagem é uma mudança de mindset, diferente da forma com que as TIs normalmente trabalhavam. A TI trabalhava mais pelo volume, sempre se busca agilidade, mas o DevOps o foco, é o valor que você está entregando para o negócio. Colaboração, porque sem a colaboração, o DevOps não acontece. Se você tem que integrar muito bem os times de desenvolvimento e os times de operação. E isso envolve uma grande colaboração. E automação. Automação é o pedaço mais conhecido, acho, do DevOps. Todo mundo, quando pensa em DevOps, vai muito para o lado técnico, vou pôr ferramenta, vou automatizar tudo e vai estar tudo lindo. Não é assim, a jornada não é fácil e não depende só da automação, tem outros componentes. Nós temos observado, essa aqui é uma pesquisa que o Gartner faz anualmente, faz já essa pesquisa, olha, desde 2014. E nós temos observado que a prática de Agile e de DevOps nas organizações tem crescido bastante, né? A gente saiu de 23% aí em 2014 e já tem 56%, já medimos 56% em 2018. A pesquisa é bem recente. Mas esse crescimento não significa, olhando em detalhes, que que essa iniciativa de DevOps ela está escalada, ou seja, o que é o conceito de escalado? Que ela está permeada por toda a organização. Então, são iniciativas presentes, mas não significa que são iniciativas que abrangem de forma cross toda a organização. Outra coisa interessante, eu falei muito brevemente, mas vamos falar um pouquinho mais em detalhe, é que DevOps é um jogo de valor. Essa aqui é outra pesquisa nossa, a mesma pesquisa, ela apresenta os principais motivadores do DevOps, ou os principais benefícios obtidos com o DevOps. Os números são altos, né? 75% aqui das respostas apontam que o maior benefício é o ciclo mais rápido de entrega. E depois vem com 66% a questão de melhor realização ou maior valor entregue para o negócio. Muita gente acha que vai fazer mais rápido,
e vai gastar menos, vai ter um custo menor. Na verdade, DevOps não se fala em reduzir custo, tanto é que custo está aqui bem no cantinho direito, ali com 20% só. Então, não se faz DevOps para reduzir custo, se faz DevOps para trazer maior valor para o negócio. Tudo bem até aqui, pessoal? Uma pergunta, vocês aqui trabalham com DevOps? Não? Já experimentaram, já tiveram algum contato? Ainda não? Alguém falou alguma coisa? Não, não tá. Bom, DevOps e Ágil são dois conceitos e duas funções que trabalham juntas. Você começa com Ágil e você daí implementa DevOps. DevOps sem Ágil não dá jogo, não funciona. Precisa dos dois simultaneamente e crescendo continuamente, né? E para você ter essa prática de DevOps e Ágil, você precisa mudar a mentalidade. Então, aqui a gente fala que você tem que ter aquela mentalidade, os times têm que ter a mentalidade de startups. Então, eles têm que ter o conceito de experimentar, de aceitar falhas e aprender de forma contínua. E tudo isso numa interação muito rápida, né? E quando você você tem esse mindset de startup, você também começa a acelerar o valor que você traz para o negócio. E outra coisa também, então, já que você faz as coisas de uma forma mais rápida, mas com menor granularidade, você controla melhor o risco. Porque qual que é a forma comum da TI fazer, da TI trabalhar, fazer as entregas? Vai lá com o usuário, levanta o requerimento, especifica, desenvolve, testa quase sozinha. Quando está pronto, mostra para o usuário. O que aconteceu, muitas vezes? O que ficou pronto não é o que o usuário queria. Tem muita coisa que ficou fora do que ele imaginava, do que ele pensava, ou teve algum problema de entendimento ali entre a especificação. Então, a hora que você começa a fazer essas entregas menores e de alto valor, você está antecipando o feedback. E antecipar o feedback é você responder melhor e mais rápido para o seu usuário, para o seu cliente. Tá bom? E não só responder mais rápido e reduzir o risco, porque o que vai ser entregue está muito mais próximo do que ele precisa. E se não tiver, já corrige logo. Não deixa ficar tudo pronto, gastar um tempão, um bom esforço, um bom valor para chegar a algo que não era a expectativa. Bom, gente, nós estamos vivendo na sociedade digital, né? Que é a quarta revolução industrial. Hoje o mundo e as áreas aí de tecnologia da informação, né, nas organizações estão sendo demandadas pelos negócios digitais, onde a gente trabalha com volumes imensos de dados, e dados vindo por coisas, não são mais os dados que os usuários ali acessavam, digitavam nos sistemas. Hoje são as informações que estão sendo geradas pelas coisas. Então, isso exige uma nova forma de atuação nas áreas de TI, que justifica muito e reforça o porquê de DevOps está crescendo tanto e está estando tão em voga para várias organizações, né? Que a gente está vendo, poxa, a gente tem as informações aí vindas dos drones, tem os carros autônomos, tem as assistentes virtuais agora aí chegando e também nos ajudando, e também a parte de robôs. Então, tudo isso tem demandado novas análises, novos tratamentos dentro das áreas de tecnologia da informação e inteligência artificial, né? A gente diz que digital business, que é quando a gente reconhece aí a entrada da internet das coisas, a parte de inteligência artificial, ele também já tem o próximo estágio dele, que é quando as decisões serão tomadas
pelas coisas, ou pelas informações que as coisas estão gerando, que é a internet das coisas, tá? Tudo bem até aqui? Vai ter uma sessão de perguntas e respostas aí no final da minha fala, tá bom? Mas se quiserem interromper, fiquem à vontade. Reforçando aqui, pesquisa que nós temos, uma outra pesquisa que o Gartner tem com os CIOs. Nessa pesquisa também mostra os principais motivadores para a adoção de DevOps, né? Então, nos últimos 24 meses, foi a pergunta que nós fizemos, quais são as principais ações para a sua empresa ficar pronta para o futuro? E a gente tem aqui que ter uma melhor colaboração, né? Então, as áreas de TI falando, elas buscam ter uma melhor colaboração com as áreas de negócio. Elas precisam que as entregas da TI, os objetivos da TI, estejam bem alinhados aos objetivos da organização. E também reduzir os silos internamente das competências, né? As estruturas convencionais de TI, elas têm os silos. Quase toda organização tem os seus silos. Os silos de desenvolvimento, os silos de infraestrutura. Então, é o que se busca. De novo aqui, não estamos falando em custo. A gente reforça muito o custo porque a gente já escutou, tem muitas perguntas que chegam que DevOps vai reduzir custo, mas DevOps não vai reduzir custo. DevOps vai dar uma entrega melhor, vai trazer um valor para o negócio. Eu comentei um pouco sobre o ciclo, o que é o valor para o negócio, né? Então, esse aqui é o ciclo de desenvolvimento. Então, quando você entra com o DevOps, você está tendo feedbacks intermediários em cada um desses estágios, contra o feedback convencional, que é só quando você faz a entrega. Então, isso aqui é um exemplo do porquê que a gente consegue melhorar o valor entregue ao negócio. Bom, a gente viu aqui, então, o que é DevOps, por que ele é importante, o que ele está crescendo. Agora a gente vai ver um pouquinho quais são as características das organizações que têm tido muito sucesso nas iniciativas de DevOps. Primeira característica, essas organizações, elas consideram conceitos de marketing para entender o requerimento do negócio. O que significa isso? E é um conceito que a gente aplica tanto toda a organização, mas também dentro das áreas de tecnologia da informação. Primeira coisa é saber quem que é o seu cliente, né? Entender qual que é o valor para ele, o que ele precisa, e buscar satisfazê-lo, buscar identificar e antecipar e satisfazer a necessidade desse seu cliente, seja ele um cliente externo ou então um cliente interno aí das áreas de tecnologia da informação. Também é importante que tenha um balanço entre o valor recebido versus o custo e o risco assumido, de forma que você sempre tenha um balanço positivo, onde o valor vai ser sempre maior do que o custo e o risco sendo envolvido para fazer uma determinada entrega ou habilitar uma nova feature em qualquer solução. Isso a gente fala no nível da organização, que é o que a gente mais vê, né, que é a organização falando com o mercado, com seus clientes, mas também internamente dentro das áreas de TI. Então, uma área de infraestrutura tem que entender que o cliente dela é o time de desenvolvimento. Entender o que esse time de desenvolvimento está precisando, como pode se entregar melhor valor para esse time. E usar os conceitos também de comunicação, para que esse diálogo e esse entendimento seja claro e traga o resultado esperado, que é uma melhor dinâmica e um trabalho melhor executado.
Bom, e a cultura de ágil, ela é crítica para a implementação de DevOps. Como eu disse, os dois não andam separados. Você não dá para ter DevOps se você não tiver ágil. Só que, então, a gente também entende que não é só criar a cultura, mas também cuidar para que se tenha uma integração contínua entre as áreas aí envolvidas e os times, e também um delivery contínuo. Então, são ciclos que se iniciam e vão tendo continuidade, vão se integrando, vão crescendo. Isso vem em interações, bem no conceito de Lean mesmo. Então, você começa pequeno, aí você aprende, daí você repassa, você transfere, e daí vem o próximo delivery. Quer dizer, é um ciclo, é uma cadeia, é um engine que está sempre rodando. Tá? O que a gente fala que é mudança de cultura? Mudança de cultura, ela um dos grandes fatores para o sucesso das iniciativas de DevOps é a mudança de cultura. Mas essa mudança ela não pode ser forçada. Né? Por quê? Porque você precisa motivar. O que significa motivar? Aprendemos, fizemos alguma coisa legal, vamos celebrar, vamos comemorar, vamos divulgar. Né? Isso ajuda muito a cuidar da motivação. Educar e dar poder para esses times. Né? Esses times, os times precisam estar organizados de uma forma com que eles tenham autonomia, que eles sejam autogerenciados, e os líderes desses times também têm que ter uma mudança muito forte de mindset. Então, essa mudança de cultura, ela precisa ser incorporada por toda a organização. Não é só pelas pessoas que estão fazendo o trabalho, mas são pelas pessoas que fazem o planejamento, as pessoas que fazem a estratégia. Então, ela envolve várias camadas da organização, várias camadas. Uma coisa também muito importante é que no DevOps você precisa da participação dos seus usuários ou dos clientes, né? A gente chama aí nas estruturas aí de produtos aí do dono do processo ou do dono do produto. Normalmente, as áreas fora da TI não querem se envolver no trabalho da TI ou participar. Então, como é que a gente consegue promover essa mudança de cultura? Primeiro, a gente encontra uma área que seja parceira, que queira experimentar, que aceite tomar os riscos e que disponibilize as pessoas para poder trabalhar. Uma vez tendo sucesso com essa área, isso vai ser divulgado. Isso passa a mostrar para outras áreas que é possível fazer, que se tem resultado e que o trabalho é construído, porque ele começa de forma lenta e ele vai crescendo. Então, muito importante essa abordagem de escolher uma área que seja muito parceira, uma área que dê as mãos e, se some, vamos lá, vamos fazer, vai acontecer. Não? É uma das coisas mais difíceis no dia a dia das áreas de tecnologia da informação. Conseguir envolver e ter essas áreas parceiras. Identificar também, né? Identificar essas áreas parceiras. Bom, DevOps, outra característica dessas organizações que têm tido sucesso é que elas hoje são organizações de aprendizado. Por quê? Elas estão sempre, e elas sempre buscam o objetivo, o resultado do negócio. Aqui a gente tem pontos importantes para falar com vocês. Por quê? Em primeiro lugar, a gente precisa criar. Então, os times aí de DevOps, eles têm que ter a liberdade para experimentar. Então, vai criar, aí resolveram usar Docker. Então, vai ter um time lá que vai começar a aprender, vai pesquisar, vai conseguir fazer algum deliverable de Docker.
Bacana. Mas aí isso precisa ser transferido, deu certo? Isso tem que ser compartilhado, tem que ser transferido para outros times, para outros núcleos. Como é que a gente cuida dessa transferência? Porque essa transferência ela tem que ser muito dinâmica, ela acontece, você vai fazendo e já vai compartilhando, é tudo muito, muito rápido. Então, por exemplo, a gente pode criar algumas comunidades, usar soluções do tipo um Slack, que além de facilitar a comunicação e ficar um repositório, ele também vai ajudar a reter o conhecimento, que é outro conceito importante quando a gente fala de uma organização de aprendizado contínuo. De que forma para se reter? Porque você também não precisa, você precisa da informação, não só agora que você está desenvolvendo, mas para os próximos times que vão chegar. Então, estamos falando de container, pode ter ali um canal no Slack que vai ficar tudo documentado de todas as interações, todos os documentos, todas as dúvidas, todas as dificuldades e as soluções que foram encontradas para solucionar. E o próximo time que vier e precisar e tiver essas dúvidas, vai naquele canal, tem acesso e vai ter essas informações. Mas é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico. Então, também novas formas de interagir, de trabalhar, são importantes serem colocadas. E, de novo, é uma forma também não tradicional de você documentar TI. Documentação de TI era feita de outro jeito, não era dessa forma. Né? E uma coisa também que é uma organização que tem que aprender, mas para algumas coisas tem que desaprender. Né? A gente vê isso e fala, nossa, parece que aprendizado é uma coisa que a gente é sempre uma crescente, mas em DevOps a gente precisa desaprender alguns comportamentos, porque se você não desaprender, você não vai conseguir mudar a sua cabeça, não vai conseguir se adequar e fazer o trabalho da forma como ele precisa ser feito. Então, faz parte também de aprender, desaprender. Bom. E nós temos... Trabalho é feito de pessoas, né, gente? Por mais que tenha ferramenta, automação, mas estamos falando de pessoas. Então, nós mapeamos aí várias características, que são as características, as que estão acima aí desse quadro, são as características, são boas características para os times de DevOps. Né? Trabalham como team player, são confiáveis, são motivados, são pessoas que elas prestam conta do que estão fazendo, elas têm uma boa experiência de usuário também, elas são espertas, elas entendem, elas gostam de experimentar, são comunicadoras, elas entendem riscos, dão direção para a automação e gostam de ser evangelistas também e colaborar muito. Por outro lado, a gente também tem as características que devem ser evitadas. Então, quando se escolhe, seja se vai se montar os times, é importante pensar e analisar as características e prezar as características boas e descartar características que não vão contribuir para esse perfil de trabalho. Né? Naquele trabalho, as pessoas aí com essas características da parte de baixo, essas vermelhinhas, elas não somam, elas não ajudam, não devem estar ali. Bom. É um desafio grande também para as áreas de RH hoje conseguir mapear essas características e trazer isso já desde a hora do recrutamento, né, da seleção de um novo colaborador. A gente tem vários exemplos mesmo de posturas que não somam, que já é comprovado que elas não funcionam e não podem estar dentro desses times. Só que todo recurso é finito, então o mundo ideal seria que a gente tivesse os melhores recursos, com os maiores conhecimentos, trabalhando em todos os times, né, em todos os produtos ou todas as demandas aí de negócio. Mas isso é impossível, não tem como isso ser feito. Então, a gente precisa criar um modelo
onde você consiga compartilhar esses recursos e prezar pelas competências e o conhecimento, né, o conhecimento mais profundo. Mas a gente tem algumas formas de organizar que ajudam a justamente resolver esse problema da impossibilidade, né, não é falta, é impossibilidade de você ter todo mundo, os melhores trabalhando em tudo, né? Como é que isso funciona? Primeira coisa, você organiza, né, em departamentos, pode ser uma estrutura formal, pode ser até que você traga algum tipo de fornecedor para complementar e para pôr o skill. Isso é um ponto importante. A gente não recomenda que as pessoas que vão estar trabalhando aí com tecnologias emergentes, que elas sejam pessoas terceirizadas, pessoas que vêm contratadas de fora. Por quê? Elas precisam estar no time e ter o perfil para compartilhar e para continuar replicando esse conhecimento e capacitando aos outros times, né? Então, ponto importante aí destacar, a gente não recomenda que essas funções sejam feitas por pessoas terceirizadas, é sempre melhor ser alguém da casa, né? E nesse modelo de organização aí pelos departamentos, nesses times, você então vai conseguir obter uma velocidade, você vai reaproveitar melhor os recursos, porque você vai limitar, você vai reduzir tempos de espera, porque as pessoas elas são mobilizadas de acordo aí com a necessidade e eventualmente compartilhadas no que for necessário, né? Então, a composição dessas equipes, desses times, ela é bem variável, e ela se ajusta de forma muito dinâmica de acordo com o que é a necessidade e a entrega que está sendo feita. Também precisa de uma mudança no estilo de liderança. Gente, os líderes, eles têm que deixar de comandar. Eles têm que ser muito mais pessoas, eles têm que ter as características para liderar com uma visão de objetivos, compartilhando isso e disseminando isso muito entre todos os times. Eles têm que ser pessoas que se adaptem com muita facilidade e que também motivem, né? Eles têm que ser grandes motivadores. Então, aquela história de fizemos algo, deu certo, vamos celebrar, vamos comemorar e reconhecer as coisas diferentes que são feitas. E, principalmente, gente, os líderes, eles não têm mais como saber de tudo. Imagina, trabalhando no DevOps, a gente tem coisas novas sendo descobertas diariamente, coisas novas durante várias horas do dia, até minutos. Não tem como um líder saber. Então, ele não pode entrar ele não tem mais como ser o orientador técnico, ele é um gestor, mas é uma liderança também bacana, porque o que ele faz? Ele persegue onde ele acompanha muito bem como o trabalho está sendo feito, o que está sendo entregue, e se ele observa que um determinado problema está ali 3 dias não foi resolvido, o que esse líder vai fazer? Ele vai chegar para o time que está encarregado de solucionar esse problema e ele vai perguntar o que é que está acontecendo. Mas ele não vai impor, ele não vai falar como ele acha que deve ser resolvido. Ele vai levar o time a pensar, a tomar a decisão e também vai levar o time ele vai perguntar o que pode ser feito para que isso não aconteça de novo. Mas ele não vai falar, vamos fazer assim, 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 para que isso não aconteça. Então, é uma mudança grande também na forma da liderança e na condução da liderança. Uma outra coisa também que acontece é que, conforme os times vão desenvolvendo aí as soluções,
Você tem um time, fez uma coisa super bacana, de outro time fica sabendo, quer usar aquele componente, quer fazer um reuso. Na hora que ele faz isso, esse time que fez fica todo orgulhoso, fala, legal, pode usar, está aqui, está disponível. Aí outro time começa a usar também. Aí daqui a pouco mais um. Na hora que deu o problema, quem é que vai resolver? Então, em determinados momentos, as soluções que os times vão habilitando acabam virando um produto também. E nesse momento é o que a gente fala que vira então uma plataforma, e daí então você precisa do time que vai cuidar da plataforma. Normalmente são as pessoas que mais contribuíram e mais conhecem sobre aquela plataforma então que está sendo disponibilizada para todo o time. Aqui está destacado porque isso aqui acaba dando uma certa, não é confusão, mas essa distribuição de responsabilidade. Da mesma forma que DevOps você tem muito empoderamento, você também tem que ter uma clara distribuição das responsabilidades. Sim? Então, é muito comum dentro dos times de DevOps surgirem plataformas. E daí as plataformas precisam ser tratadas de outra forma. Tá? Quando a gente usa todas essas características, você está cuidando para que você tenha uma visão integrada da cadeia e do toolchain do DevOps. Só que nem todos os passos dessa cadeia, eles vão ser disponibilizados ao mesmo tempo e nem para todo mundo. Quando a gente está numa etapa muito inicial, você acaba adotando algumas etapas e conforme você vai crescendo, então você vai se adequando e fazendo com que todos os times se enquadrem num modelo, que seria o modelo aqui dessa cadeia. Então, na hora que se começa, o time tem liberdade de trabalhar do jeito que ele quer, mas a partir do momento que isso vai evoluindo, ele precisa, então, entrar num ciclo, que é o que a gente chama desse ciclo aqui, da cadeia integrada de DevOps. Vocês conhecem, já tinham visto essa cadeia? Já? Legal. A outra máxima de DevOps. Vamos pôr ferramenta, pôs a ferramenta, está tudo resolvido. Não é assim. Né? DevOps, principalmente aí os fornecedores, né, de soluções, ou mesmo que sejam open source, você diz que você vai pôr a ferramenta e daí o teu processo está resolvido. Não é verdade. Você tem que entender qual é o seu problema, qual que é o seu gargalo ali no processo e qual o processo que você tem mais necessidade de instrumentalizar ou de automatizar. Enquanto você não descobre como se desvencilhar daquele gargalo, não adianta você pôr ferramenta, porque você não está resolvendo. Porque muitas vezes o seu gargalo, você resolve com teste de mesa, você resolve ali manualmente. E daí você resolve como que você vai, então, escalar a solução desse gargalo. Pode ser com uma ferramenta? Pode. Pode ser, eventualmente, com mais pessoas vindo também trabalhar. Então, ferramenta, ela é extremamente importante, mas ela tem que ser muito bem medido e ponderado em que momento do ciclo ela vai somar. Normalmente, a gente tem ali os ciclos, né, o maior gargalo era o desenvolvimento. Daí foi lá, pôs o ágil, melhorou. Daí ficou o gargalo no teste. Normalmente, o pessoal começa mesmo com as ferramentas no teste. A gente tem umas notas de pesquisa, não está aqui, mas aqui nesse toolchain a gente tem assim, todas as ferramentas em cada uma dessas etapas. Gente, é uma coisa de louco, é muita coisa, é muita ferramenta, é muita solução. E dá uma visão bacana dependendo de qual é o problema, o que você usa para solucionar o tipo de ferramenta já disponível aí no mercado para isso. E não deixar se levar pelo fornecedor, hein, gente? Não é o que o fornecedor fala, é o que vocês entendem como sendo o processo. É o processo que vai ditar o que precisa ser automatizado e o que também e a execução.
e o limite tem que ser flexível, né? A indústria da manufatura trouxe o conceito de Lean. E esse conceito de Lean, ele também é utilizado em DevOps. Então, a gente tem aqui os releases frequentes, automatizando tudo, né? E a infraestrutura passa a ser um código também, né? Eliminando o desperdício, né? Então, tem que se medir onde o tempo vai, onde o tempo está sendo desperdiçado. Falhas. Os conceitos de falhas que a gente tem aqui no DevOps é que você pode falhar, mas você vai errar rápido. Você pode errar frequentemente. As falhas serão pequenas, porque você está fazendo entregas de menor granularidade com alto valor, mas o impacto não é alto, né? E com muita visibilidade. E a liberdade também para parar a linha, né? O que quer dizer isso, gente? Os engenheiros ali na linha de DevOps, eles podem dizer, isso não vai subir, eu vou bloquear de tal feature ir para a produção, evoluir, porque eu estou vislumbrando o risco e o potencial problema que essa feature pode apresentar. Então, ele tem autonomia, tem liberdade para bloquear. Conceito que veio da manufatura, que está aqui também no DevOps. Outro ponto, o Technical Debt. Quer dizer, a gente sabe que tem problemas, tem até obsolescência, tem códigos com pouca qualidade, tem ferramentas que você analisa isso, mas a questão do technical debt, quer dizer, esse gap técnico, ele precisa ser gerenciado. Então, os engenheiros, líderes ali nos times, eles têm que medir, saber o quanto isso representa perante ali ao time, o quanto de esforço, né, na verdade, o time precisa para se dedicar a isso, e junto com o dono do produto, ou ali da área de negócio, compartilhar quais são as ações e o que vai ser feito para tentar reduzir isso ao máximo. Mas os riscos têm que ser compartilhados, né? E se você não medir, você não vai conseguir saber o que é isso. Isso pode te levar ao tempo importante de produção e de entrega de coisas de valor. E te expor também a risco, né? Bom, a gente viu então as características das organizações que têm tido sucesso na hora de escalar DevOps, né? Agora a gente vai olhar o que mais elas estão fazendo e que é importante as outras organizações pensarem aí para o futuro. Frameworks. Eles estão usando frameworks para escalar o ágil. O ágil e o DevOps. Framework, gente, é uma referência, é um guia, não é uma bíblia. Então, os frameworks, principalmente no início, eles aceleram muito a adoção, aceleram muito como os times vão trabalhar. É um guia. Você pode adaptar, tem liberdade para isso e deve, inclusive, quando for necessário. Então, você adapta, tira coisas que você acha que não faz sentido e inclui outras que para você é mais relevante. Mas os frameworks estão aí, são presentes são importantes para quem quer escalar. Um outro ponto, já comentei antes, é uma máxima, né? Agile e DevOps tem que escalar juntos. Então, a hora que for para decolar, for para crescer, cresce os dois juntos. Não cresce, não é só de um lado, senão você não vai conseguir sustentar, você não vai ter sucesso. As empresas estão usando muito o Software Engineering, que é o SWE. E esses SWEs, eles estão indo para as áreas de infraestrutura, ou estão treinando as pessoas de infraestrutura para serem SWE, ou também
se contrata a SWE de uma forma temporária para atender, e eu junto ali, temporária dentro da infraestrutura, para atender algumas demandas, e depois que a demanda é resolvida ou a solução é encontrada, essa pessoa é realocada para uma outra função. Ou então, ou então você também pode aplicar todos eles juntos, mas são tendências e é muito forte a participação dos engenheiros de software na infraestrutura. Também temos o Site Reliability Engineering, que são os SREs. Conceito que veio pelo Google, onde só 50% do tempo dessas pessoas é dedicado para problemas, para as atividades operacionais. É um limite. Eles não podem se dedicar mais do que 50% em coisas operacionais. A outra parte tem que estar realmente na solução, no desenvolvimento, junto com os times. Esses técnicos também, outro limite para eles não devem estar trabalhando com mais de 2 incidentes simultaneamente. Então, são regras que você impõe e que trabalha junto ali com o DevOps, e tem tido muito sucesso. Então, as empresas que estão escalando o DevOps, elas têm usado isso. Vocês já conheciam, já tinham esse conceito, sabe dessa experiência do case do Google, usando SRE. Tem muita coisa disponível, no Gartner a gente tem material, mas assim, isso daí, a maior referência, o caso de uso de SRE é pelo Google. Uma outra mudança é a questão dos times ágeis. Nós temos um novo perfil. As áreas de TI, normalmente, elas contratam e buscam as pessoas especialistas. Só que agora o que a gente precisa, quando fala de DevOps, são dos versatilistas. São pessoas que a preocupação deles tem já um bom conhecimento técnico, lógico, mas a preocupação deles é saber mais o que é a necessidade de negócio e a colaboração do que qual é o próximo certificado que eu vou ter. Então, essas pessoas, a motivação deles é estar atendendo ao requerimento de negócio e não a uma carreira mais técnica. Então, por exemplo, os SREs e os SWEs, eles se enquadram nesse tipo de perfil, que são os versatilistas. Então, já estamos aqui perto aí do fim. Para você conseguir perseguir o conhecimento, como a organização tem que ser uma organização de conhecimento, de aprendizado, a gente diz que, a gente recomenda, né, e prega aqui que as pessoas elas não podem só falar, elas têm que fazer. Então, a experimentação, estar aberto para experimentar, ser curioso, tem que ser inerente, tá? Isso até citado naquelas características, né? E eles vão aprender melhor fazendo do que estudando. Então, aprendizado muito hands-on, muito na prática. Deixar também as pessoas terem e testar novas ideias. Também entender quais são os gaps de skill e cuidar para que eles sejam endereçados e cuidados. Incentivar muito a simulação. E uma outra coisa também interessante é que quando a gente tem uma dificuldade, em vez de você desistir, você tem que ser perseverante. Aí que você, quando tem a dificuldade, aí que você tem que ser mais aguerrido e ir atrás e perseguir. Outra coisa que a gente também fala que é importante. E o código o conhecimento do código, ele está na automação, né? Não é mais lá na cabeça das pessoas. Tá? Último slide. Para você, o DevOps é uma jornada, então tem que se pensar no futuro. Quando você está na etapa de desenvolvimento, é um ciclo de vida de qualquer produto. Então, quando você está ali em desenvolvimento, você põe estável, você vai crescendo à medida que vão chegando novas demandas, novos requerimentos aí dos times dos POs, né, dos Product Owners. Entregou. Aí vai para a fase que a gente chama de platô. Já foi entregue. Mas o que vai acontecer aqui? Normalmente você vai ter os problemas de performance, problemas de escalabilidade,
Então, aqui uma grande atuação, mais forte já dos SREs, para estar ali resolvendo os incidentes e tratando da forma mais rápida de solucionar os problemas. Até que o volume de demandas e de melhorias naquele produto, sabe, baixou, tá? Já entregou o que era esperado para esse produto. Então, os times têm que ser desmobilizados, as pessoas vão para outras funções, mas aquele produto ainda precisa ser suportado. Então, o que a gente faz? A gente cria times com produtos diferenciados. Então, um único time, então, daí fazendo a gestão e cuidando de vários produtos, desde que tenham algumas similaridades e características comuns. Tá bom? Bom, todas as nossas apresentações a gente costuma sempre dar uma recomendação, então isso aqui é uma jornada que a gente recomenda para amanhã, para daqui a 90 dias e ao longo aí de 12 meses, tá bom? A apresentação vai estar disponível para vocês. A gente também tem uma lista de notas de pesquisa aí que subsidiam aqui essa minha fala. Quem não tiver acesso aí a essas notas de pesquisa, vocês têm acesso a muita coisa do Gartner. Acho que podem avisar, acho que ali o professor Sandro, né, o pessoal aí no CCUEC, para providenciar o material para vocês. Tem muita coisa bacana, tá bom? Agradeço muito e, se tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Obrigada, pessoal. Alguma